paz do Senhor? Feche os seus olhos. Pai, nós já oramos. Nós já chamamos a Tua existência neste lugar. Nós já Te rendemos gratidão com o nosso aleluia. Com os nossos corações completamente quebrantados na Tua presença. Como a pastora Marilei disse, Senhor, nós já estamos no meio do ano. E às vezes nós chegamos no meio do ano, Senhor. Nós olhamos para trás e perguntamos o que houve até agora. Eu só tenho mais 6 meses pela frente. E nós achamos em alguns momentos que a nossa oração não vai ser atendida porque 6 meses se passaram. Então por que em 6 meses tudo vai se resolver? Talvez eu esteja avaliando a minha expectativa. Mas há um sentimento de preocupação e de frustração. E quando nós ministrávamos aqui o louvor, por um momento eu parei porque o Senhor falava comigo. Eu ouço a oração deste lugar. Eu ouço o clamor desse povo. Diga para os meus filhos, os meus ouvidos estão atentos ao teu clamor. E se você está com os teus olhos fechados, recebe essa ministração sobre a sua vida nessa noite. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta. Você já viu? Ou ficar no sofrimento. Presta bem atenção nisso, querido. Basta somente o quê? Foi o que ele me disse aqui. Porque quando ele ouve, estende as mãos dele. Quando ele estende as suas mãos, é o quê? É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, tá sofrendo, ouve. Não importa, louve. Sabe o que acontece? Seu louvor. Olha o que Deus faz por mim e por você. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes. Ele dá ordem aos anjos. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, é de noite e é de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender, cante isso. O que Deus está. O Senhor está em silêncio para você, querido. Ouça o que Ele te diz nessa noite. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Basta! Basta somente esperar o que Deus. Ai, se você crer, declare isso com muita fé, querido. Quando Ele
estende as suas mãos. Então abre a tua boca. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, precisando, tá sofrendo, louve. Não importa, é o seu louvor que invade os céus. Ele rasga os céus neste lugar. Aleluia! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ele tira os espinhos, Ele dá ordem aos anjos para lutar por mim e por você. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo. Levanta a sua mão aí, meu irmão. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor. Declare, igreja, com muito louvor. Erga suas mãos aos céus, queridos. Com muito. Aplauda ao Rei Jesus. Aleluia. Então não é porque nós chegamos no mês de junho e as nossas orações ainda não foram atendidas que o Senhor não pode mudar as situações. E a mensagem que foi nos passada essa noite é que é tempo de buscar ao Senhor. O tema principal da unção profética é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E tem 6 dias que você vem ouvindo o tema de Isaías 55:6. Mas nós buscamos ao Senhor. Mas há um tempo para Ele vir ao nosso encontro. Há um tempo para Ele ouvir o nosso clamor. Há um tempo para Ele enxergar as nossas petições. Há o tempo do espera. Há o tempo do calma. E há o tempo do agir. O duro é esperar o momento em que nós temos a certeza que agora sim, eu não preciso mais esperar porque chegou a hora da bênção. Não há momento melhor do que quando chega a bênção, irmãos. Porque a luta é difícil de passar. E nós, muitas vezes, começamos um ano fazendo uma unção profética. E a gente coloca vários propósitos nesse folder aqui, não é verdade? Quantos anotaram aqui? E muitos dos nossos pedidos, eles são pedidos materiais. Há algo de errado nisso? Não. Nós estamos certos e nós estamos pedindo para a pessoa certa. E nós estamos fazendo a campanha certa. Mas somos poucas linhas em que às vezes nós pedimos ao Senhor: Pai, me ensina a enxergar o tempo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, onde eu tenho sido falho, mostra-me durante todo esse ano as minhas iniquidades, os meus pecados, para que eu possa me arrepender na Tua presença. E nós focamos em um objetivo e nós batalhamos e nós vamos atrás disso. E muitos deles são alcançados, amém? Mas hoje eu quero te chamar a atenção para 2 situações específicas. Eu queria que você colocasse aqui no telão Oséias, no capítulo 10, no verso 12. Mas antes de lermos Oséias, eu quero te chamar a atenção sobre o que Isaías 55 diz.
Isaías chama a atenção do povo de uma situação de afastamento espiritual. O povo daquela época, os israelitas, se afastaram do Senhor. Espiritualmente eles estavam frios. Eles já não buscavam mais, eles já não ansiavam mais. E o pecado havia se multiplicado no meio daquele povo. E aí vem Oséias, lá nos profetas menores. E ele diz assim, Oséias 10, 12. Pode ficar sentadinho. Semeai para vós em justiça. Colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo da novidade, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Porque é tempo de buscar ao Senhor. E passado algum tempo da época de Isaías até chegar na época de Oséias, adivinha qual era o problema daquele povo? O pecado, a idolatria, a corrupção, o esfriamento espiritual. O povo lá da época de Oséias repetia os mesmos erros do povo ali, quando Isaías chamava a atenção em Isaías 55. E Deus em todo o tempo, chamando aquele povo ao arrependimento. Querido, eu quero te dizer nessa noite, é tempo de arrependimento no ano de 2026. Não há como nós prosseguirmos em conhecer ao Senhor, se as nossas vidas não reconhecerem aquilo que nós estamos sendo falhos na presença do Senhor, e não nos arrependermos dos nossos pecados, e continuarmos nos comportando como o povo de Israel comportava. Não terá sido mera coincidência? Se nós pararmos para pensar um pouquinho hoje, como está a nossa nação? Eu nem vou falar do mundo. Nossa nação tem corrupção? A nossa nação tem esfriamento espiritual? Na nossa nação há pecado? Na nossa nação há abandono? Na nossa nação há perversidade, na nossa nação há idolatria. Então qual é a diferença da nossa nação para o povo daquela época? Outrora eu ouvi um colega do meu trabalho, ele dizia para mim, Juliana, tudo culpa do povo de Israel. E eu disse para ele chama Eliel, a culpa é toda nossa. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. O que há de comum nos profetas maiores e nos profetas menores? É o mesmo Deus? Sim. Mas é o mesmo problema humano, o pecado. E é a mesma resposta divina. Meu povo, venha ao arrependimento. É tempo de buscar ao Senhor. E nós não podemos buscar ao Senhor com mãos sujas. Nós não podemos buscar ao Senhor com os nossos corações sujos. Nós não podemos buscar ao Senhor e nos arrependermos com vestes sujas. Nós não podemos nos achegar na presença do Senhor com os nossos sapatos, com as nossas sandálias sujas. E o povo é chamado ao arrependimento. Tanto lá em Isaías 55, 6, antes de falar do exílio, quanto em Oséias, que nós acabamos de ler, Oséias 10. O povo é chamado ao arrependimento e à mudança de vida. Quantos de nós precisamos fazer como aquele povo de Israel? Nos arrependermos e mudarmos a nossa postura de vida. Juliana, mas você está chamando a gente pecador? Sim, nós somos pecadores. Mas existe um Deus que pagou um alto preço de sangue ali na cruz por mim e por você. E Ele nos lavou de todo o pecado. Nós precisamos reconhecer dia após dia. Mas o pecado, ele é sucinto.
Não existe pecadinho, pecado, pecadão, é pecado. Mas aí às vezes a gente pensa, não, mas é só um lencinho aqui. Não, mas é só um adultériozinho ali. Não, mas é só uma cobiçazinha aqui. É só uma arrogânciazinha do outro lado. E as nossas vidas vão se perdendo de forma sucinta, sorrateira. E o pecado vai tomando conta. E nós caímos no quê? No esfriamento espiritual. Do esfriamento espiritual, qual é o próximo passo? Afastarmos completamente da presença do Senhor. E quando eu me afasto da presença do Senhor, tudo vira culpa. A culpa é da igreja, a culpa é do líder, a culpa é do meu patrão, a culpa é da intercessão, a culpa é do louvor, a culpa é sempre de alguém menos minha. Mas nós esquecemos de olhar que por um instante o pecado entrou nas nossas vidas de forma sorrateira. E o Senhor nos chama ao arrependimento. Eu quero falar com você nessa noite sobre buscando a Deus enquanto a porta ainda está aberta. E eu quero falar de um personagem bíblico para você. Hoje à tarde eu perguntei para a pastora Marilei assim, lá na casa do bispo Oziel. Adivinha qual personagem eu vou falar? Eu falei, adivinha não, que tu é crente. Me diga qual o personagem. Ela falou, eu não faço nem ideia. Mas é porque há 5 anos atrás, ou 6, não sei, eu peguei sobre esse personagem bíblico. E eu quero que você fique aqui comigo, porque eu quero que você entenda o paralelo que eu quero fazer de antes de chegar no povo de Israel. Mas você começa falando do povo de Israel, agora você vai antes, sim, vem comigo. Eu quero falar com você, querido irmão e irmã, sobre Noé. Sobre Noé. Um personagem que se eu chamar qualquer criança aqui na frente para contar, ele vai contar aquela história fantástica da arca e da chuva, e que todo mundo morreu, e que a família de Noé foi salva, e que foi uma chuva muito forte. É ou não é? Todos nós conhecemos a história de Noé. Mas e se eu te contar que antes mesmo de existir o povo de Israel, existiu o povo lá de Noé. E sabe o que estava acontecendo com aquele povo? Pecado, idolatria, feitiçaria, prostituição, adultério, esfriamento espiritual. Vocês observam que a história é de séculos e séculos e séculos atrás? De antes de Cristo e de depois de Cristo? Nós vamos lá para o texto de Gênesis então. E se você quiser abrir comigo, está lá em Gênesis no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. Aleluia. Gênesis capítulo 6, verso 6. O que o povo antes de Israel andava aprontando? Diz assim a palavra do Senhor. Olha a gravidade disso. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Nos dias de Noé, Deus ainda falava. Nos dias de Noé, Deus ainda chamava. Nos dias de Noé,
as pessoas ainda podiam aproveitar o tempo de buscar ao Senhor. Mas o que houve com aquele povo? Primeira coisa, um mundo distante de Deus, mas um Deus que ainda estava acessível. Aquele povo não queria saber do Senhor, ao ponto do Senhor se arrepender de ter criado a humanidade, a própria criação dele, aquele que ele fez com tanto amor, com tanto zelo, por causa do pecado que havia se multiplicado. Mesmo assim, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. No meio de toda aquela podridão, de toda a idolatria, de todo o pecado, havia um homem que destoava de todos os outros. Certo? O nome dele era Noé. Isaías se manifesta aqui. Sabe por quê? Porque ainda era tempo de buscar ao Senhor enquanto ele podia ser achado. E ainda assim Deus não desistiu da humanidade, ainda tem um. Eu vou trabalhar com esse. E eu quero te fazer uma pergunta. Se fosse nos dias de hoje, José Menezes, que o Senhor olhasse para a igreja de Deus em São Luís dos Montes Belos, quem seria o Noé da vez? Se ele olhasse para essa igreja hoje, você poderia dizer: eu vou ser o escolhido. Eu achei, o Senhor viu graça em mim. O Senhor olhou para mim e Ele viu graça em mim em meio a toda essa podridão, porque eu ainda posso buscar ao Senhor. Você seria o Noé da vez? Nos tempos modernos, Noah. As crianças hoje estão se chamando Noah. Você seria o Noah da vez? Se o Senhor olhasse para você nessa noite, ainda está acessível, você seria o Noé? A sua família, sem cão Javé, seriam os escolhidos? Eu quero que você reflita sobre isso. O que Noé fazia que destoava ele dos demais da multidão, que causou tanto pavor ao Senhor a ponto dele querer destruir toda a humanidade, a obra da criação dele? Não precisa dar sinal para mim. Fala só com você. Vou te perguntar só mais uma vez. Você seria o Noé da vez? A sua família seria a família em que Deus ia olhar e achar graça? Segunda coisa, Noé decidiu andar com Deus quando ninguém mais andava. Gênesis 6:9, continua comigo a leitura, que diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E o que diz aí? Noé andava com Deus. A Bíblia não diz que Noé era perfeito. A gente leu isso aqui? Não. Tem como a gente ser perfeito? Não. E Noé também não era perfeito. Mas Noé escolheu tomar uma decisão diária. Ele acordava todos os dias. E aí não dá para ser uma decisão isolada, não. Um dia eu acordo querendo andar, no outro dia eu não quero andar mais. Nós precisamos ser firmes nas nossas decisões. Noé fazia uma escolha diária. Ele acordava todos os dias e escolhia andar com Deus. Ele destoava da multidão, enquanto os muitos zombavam dele porque ele estava certo. Não é engraçado isso? Você é o certo e as pessoas que zombam de você, qual que é a graça nisso?
Eu ando certo, eu pago as minhas contas, sou dizimista fiel, procuro andar zeloso com a minha família, não passo o sinal vermelho. Posso ouvir um glória? Não xingo ninguém no trânsito. Eu tenho andado com o Senhor Jesus. E vocês já viram que todo mundo olha para você como se você fosse errado? Errado porque você está certo? Porque tipo assim, você não atravessa fora da faixa não? Por que você é tão certinho assim? É ou não é? Às vezes nós andamos certo e nós é que destoamos do resto tudo. Só que Noé andava na contramão. Enquanto todo mundo achava que Noé era, oh meu Deus do céu, e ó, todo mundo aproveitando. Ê, Noézão, bora! Não, Noé andava com Deus. E eu quero te fazer a segunda pergunta. Com quem você tem andado? Quem você tem escolhido todos os dias? Um dia você está andando, o outro você está descansando. Um dia você está andando, o outro você está adulterando. Um dia você está andando, o outro você está cobiçando. Um dia você está andando, o outro você está invejando. É uma escolha diária. Buscar ao Senhor não é seguir a multidão, é seguir a voz de Deus. Ontem a pastora Marilei falava que nós precisamos calar todas as vozes e ouvirmos a voz do Senhor. Qual a voz que você tem ouvido? Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós conseguimos fazer com que o Senhor ache graça em nós. E nós conseguimos fazer com que o Senhor olhe para nós e fale, opa, está andando comigo, ó. Com quem você tem andado, querido? Buscar ao Senhor é obedecer mesmo sem sinais visíveis. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Aqui entra a parte que as crianças conhecem. Deus manda Noé construir uma arca. Só que não tinha chuva. Não tinha precedente. Não tinha uma lógica humana. Já tinha chovido? Como que eu trabalho com algo que eu não sei o que eu estou fazendo? Como que eu faço essa escolha? Deus vem, acha graça em mim. Ótimo. Deus vem, me vê andando com Ele. Glória a Deus. Agora me vem Deus e me manda fazer uma arca. Eu nunca vi uma arca. Eu estou achando que eu sou Noé, tá? Eu nunca vi uma arca. Constrói uma arca. Vou te falar as medidas. Tantos côvados, tantos metros, você vai usar tal material. E aquilo eu vou imaginando e eu vou construindo. Tinha chuva? Tinha precedente? Humanamente eu sabia o que era chuva? Humanamente eu sabia o que era um navio grande? Porque eu quero que você coloque lá dentro, não é sua mulher, os meninos tudo, as mulheres dos seus meninos, e toda a bicharada, todo mundo dentro da arca. Vocês já pararam para pensar, enquanto Noé anotava tudo, e ele começa a construir a arca, aquele povo idólatra, aquele povo pecador, zombador, a chocarrice que esse homem não deve ter ouvido? Noé, o que você está fazendo, cara? Estou construindo uma arca. Por quê? Porque o Senhor disse que vai chover. Se fosse hoje, e eu tivesse aqui agora, construindo uma arca, o que vocês iam pensar de mim? Louca. Louca. Diz que Deus falou com ela que vai acabar com tudo em chuva. E ela vai entrar dentro dessa arca com a família e com quem quiser mais entrar. Louca.
louca. Mas quando nós escolhemos as coisas de Deus, nós somos considerados loucos mesmo. Quando nós não escolhemos andar como o mundo anda, nós somos loucos mesmo. Quando nós escolhemos andar com Deus, nós somos considerados loucos mesmo. E eu quero te dizer uma coisa, eu quero morrer louca. Mas eu não largo do Senhor Jesus. E se eu fosse você, vinha comigo na arca. Sabe, queridos, não tinha chuva, não tinha precedentes, não tinha lógica humana, mas a fé começa quando a explicação termina. Eu não tenho explicação para te dar porque que eu estou construindo essa arca aqui. Eu só estou obedecendo o que o Senhor me mandou fazer. Então não tem lógica para que você seja obediente. Não tem lógica para que você ouça o que o Senhor está te dizendo. A lógica é: ouça o Senhor, ande com Ele, faça o que Ele está te mandando fazer. Não tem meio termo. Não dá para balançar. Não dá para fazer uma curva. Não dá para fazer caminho mais longo. Nós só temos uma escolha: obedecer. E Noé não questionou. É para construir, eu vou construir. Ele não adiou. É para ser agora, já vou começar. Não importa quanto tempo eu vou gastar, eu quero é começar. Ele não negociou com Deus. Tipo assim, ó. Então, Senhor Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, faz uma irmã de vermelho passar na minha frente. Não. Vocês estão rindo porque a gente faz isso. Olha como nós somos tolos. Quando é o Senhor que está falando conosco, não há dúvidas. Noé não fez isso não, ele não negociou. Senhor, se é o Senhor Deus mesmo que está falando comigo, manda um chuvisqueiro. Para eu ver que vai existir chuva, uai, porque eu vou trabalhar assim, construindo uma arca no meio do nada. Todo mundo rindo de mim? Não, vamos negociar aqui. Não teve negociata com Deus, não. Teve cumprimento do que Ele mandou fazer. Sabe de uma coisa? Você tem buscado o Senhor mesmo sem os sinais visíveis? Eu não estou vendo nada. Quando os sinais visíveis acabam, é a fé que entra em ação. Como está a sua fé? De que forma você tem trabalhado a sua fé? Você tem buscado ao Senhor mesmo sem sinais? Queridos, não tinha engenheiro naval ali não. Aquele que constrói a arca, o navio, é o estaleiro. Sabe, mestre de obra e pedreiro é igual engenheiro naval e estaleiro. Só que nesse caso, o engenheiro naval era Deus. E o estaleiro era Noé. Ninguém ali tinha formação humana. Ninguém. Mas ali tinha temor. Ali tinha andar com Deus. Ali tinha escuta ativa com Deus. Não importa o tempo que Noé gastou para construir essa arca. Importa é que ele não titubeou. Ele começou a fazer. E eu fico pensando em mais uma coisa. Que eu não sou engenheira, eu sou pedagoga. Como que sabia que ia boiar? Não tem lógica. Como que um monumento desse ia boiar? E eu pensei mais. Como que não ia entrar água e afundar se boiasse? Mas Deus, em sua infinita soberania, mandou passar um impermeabilizante chamado betume. E ele impermeabilizou a arca, de forma que quando ela boiasse, não entrasse água dentro. Ele é um engenheiro naval de mão cheia.
Ele ensinou esse povo a construir navio há muitos séculos atrás. Aleluia! A arca foi construída de madeira e permeabilizada por betume. Era grande, oca, e isso facilitou que ela boiasse. Tudo estava planejado. Tudo que o Senhor tem para mim e para você está planejado. Nós aqui desviamos a rota. Quais são os planos que o Senhor tem para a sua vida? Mas aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito importante nessa passagem. Houve um dia em que a porta se fechou. Noé entrou com Sem, Cão, Jafé, seus 3 filhos, as suas esposas. Ele entrou com a sua esposa e ele entrou com todos os animais. Essa parte você já sabe. E a porta se fechou. De dentro para fora. De fora, foi Deus que fechou. E rodou quem ficou de fora. Literalmente, rodou na água. Porque a chuva caiu. E não era a chuva que abria sombrinha para aguentar, não. Não tinha guarda-chuva que desse conta daquilo. Porque era água, irmão. Era muita água. Era uma tempestade. Choveu e choveu e choveu. Muitos e muitos e muitos dias. E quem estava lá dentro da arca? Aquele que ouviu a Deus. Aquele que andava com Deus. Aquele que se dispôs a fazer aquilo que o Senhor o mandou. E todo o povo e a sua iniquidade foram destruídos. Adiar a sua busca hoje, em 2026, pode custar a sua entrada no reino dos céus amanhã. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto estiver perto. É tempo de buscar ao Senhor. Vocês acham que morar dentro da arca foi bom? Pensa o mau cheiro. Eu sou chata, irmãos. O primeiro estrume das vaquinhas, eu enjoar dentro da arca. Mas foram quantos dias? Pode falar. Quantos dias choveram? 40 dias. E depois tiveram que esperar a água baixar. Lá dentro, presta atenção. Nora teve que dar certo com sogra. Como diz o bispo Tiago, vixe. Os filhos tiveram que ajudar na rotina dentro da arca. Tinha vasilha para lavar. Tinha chão para limpar. Tinha cocô para recolher. Vocês acham que não tinha desajustes dentro da arca? Vocês acham que em nenhum momento aquela família olhou bem para a cara de Noé e falou: cara, tu meteu nós tudo numa enrascada. Não morremos afogados, mas vamos morrer aqui dentro agora. Quem ia cozinhar hoje? Hoje é o cão. Não, ontem já fui eu, vai o Jafé. Não, hoje é a mulher do Sem. Tinha discórdias. Eu costumo dizer que o primeiro BBB aconteceu dentro da arca. A família toda reunia, sogra com nora, com pai com filho, e bicho, e serviço, e roupa, e um auê, dentro todo mundo do mesmo espaço. E todo mundo tinha que dar certo, porque havia uma promessa. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa, você que é sacerdote do seu lar. Quantos homens nós temos aqui? Dá um sinal com a sua mão. Pode abaixar. Quantos pais de família nós temos aqui? Pode abaixar. Quantas mães que são donas de casa sozinhas, levanta a sua mão. Pode abaixar. Olha para mim.
pega a sua família e entra dentro da arca. Eu vou repetir. Pega a sua família e entra dentro da arca. Pega o seu marido, os seus filhos e entra dentro da arca. Por quê, Juliana? Porque é lá que o Senhor está. Hoje eu conversava com a pastora Selma e com a pastora Marília, algo que vem me incomodado muito. Ela não sabia de nada do que eu ia trazer sobre a igreja hoje. Mas o Senhor quer dizer para você, para a igreja de São Luís dos Montes Belos, para cada família aqui representada, entra dentro da arca e só saia de lá quando o Senhor mandar. Sabe o que isso significa? Coloca os teus lá dentro e protege eles. Porque lá fora caminha a iniquidade. Porque lá fora caminha o pecado. E eu tenho certeza, assim que você como eu, nós não queremos ver os nossos filhos perdidos. Nós não queremos perder os nossos filhos para as drogas. Nós não queremos perder as nossas filhas e filhos para a prostituição. Nós queremos que os nossos filhos venham para a igreja e não para a boate. Nós queremos os nossos filhos dentro da arca, junto com o pai, junto com a mãe, junto com os irmãos e com quem mais precisar. Queridos, nós vivemos um tempo como o tempo de Noé. Nós vivemos um tempo como o povo de Israel viveu. O pecado se esparramou em meio à humanidade. E os nossos filhos e as nossas vidas estão reféns disso. E nós estamos fazendo o quê? Lá, lá, lá. Deixando o inimigo cirandar dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz. Mãe, mas o que que tem? Vocês já ouviram isso? É um tal do que tem. A mãe do fulano deixou. Por que eu não posso? Todo mundo vai. E o que a gente responde? Você não é todo mundo. Eu convido você, igreja, a dizer para o seu filho todos os dias: você não é todo mundo. Você não caminha com a multidão. Você anda na contramão do mundo. Ah, mas não. Aqui quem manda sou eu. E quem está comigo é o Senhor dos Exércitos. Vai brigar? Exerça a autoridade de pai e de mãe que você tem. E se você ainda não é, já começa. Já começa a orar. Porque o mundo está perdido. E eu não estou te incentivando a não ter filhos, não. Tenha filhos. Povoe a terra. Enche essa terra de muito filho. Mas filhos que cresçam andando com Deus. Ah, Juliana, está muito difícil. O mundo está perdido. Tá. Mas na época de Noé também estava. E quem ele levou para a arca? Os filhos. Quem levou para a arca? A mulher. Então quem você vai levar para a arca? Seu marido. Quem você vai levar para a arca? Suas noras. Quem você vai levar para a arca? Seus genros, Zé Menezes. Proteja a sua família. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Eu tenho uma filha, Vitória, 25 anos. Aposto que todo mundo pensou assim: nossa, ela tem uma filha de 25 anos. Tô brincando, gente. Eu tenho uma filha de 25 anos. Que quem estava aqui ontem me ouviu contar o testemunho do meu filho. Que eu perdi, o Vitor. A Vitória, minha filha de 25 anos, é a irmã gêmea do Vitor. Ela tem 25 anos e há 2 anos ela mora sozinha. 1 ano em Brasília e agora 1 ano em São Paulo, está indo para o 3º ano. Ela faz faculdade lá. Eu não posso acompanhar. Eu bem que gostaria.
Mas eu acompanhei durante tanto tempo. Eu lutei durante tanto tempo. Eu chorei durante tanto tempo. Eu quase perdi a minha filha para a depressão durante tanto tempo. Por conta da perda do irmão. O vínculo era muito forte. E eu queria parar e descansar. Eu estava cansada de martelar a arca. Porque tem dia que a gente está cansada. A gente está cansado. E a única coisa que a gente quer é ficar quietinho, deitado. Só que quando você é o sacerdote do seu lar, ou a sacerdotisa, como é o meu caso, nós não podemos descansar. Porque o diabo não brinca de descansar. Ele brinca de perseguição. Então a gente levanta cansada mesmo. E martela a arca todos os dias. Até terminar. Até a tempestade cair. Até a arca boiar. Até que todos estejam dentro da arca. Sabe por quê, queridos? Porque depois ela precisou morar sozinha. E aí não tinha mamãe dentro da arca. Mamãe já tinha descido da arca. Era maior de idade, já sabia fazer as suas escolhas. O coração dói? Dói, são nossos filhos, pode ter 50 anos. Meu pai tem 81 e antes de eu vir para cá, ele perguntava para minha filha que está em Goiânia, que ela está de férias: sua mãe deu notícia? Irmãos, eu tenho quase 50 anos e meu pai se preocupa comigo. Nós não vamos deixar de ser pais e mães e nos preocupar com os nossos filhos. Mas hoje, ensinada dentro da arca, eu durmo todos os dias da minha vida tranquila. Porque eu sei com quem ela anda. E eu não estou falando de amizade. Eu estou falando de vida com Deus. Às vezes, para dar uma provocada, ela me manda mensagem assim: mamãe, todo mundo vai para o barzinho hoje. Aí ela mesma já põe embaixo: mas como eu não sou todo mundo, eu não vou. Nem satisfação ela precisava me dar. Mas ela foi criada dentro da arca. Eu sou boa? Sou perfeita? Tô longe. Mas eu escolhi a melhor madeira, aquela que o Senhor mandou. Eu peguei as melhores ferramentas. Eu passei betume e permeabilizei essa arca. Eu joguei os meninos tudo lá dentro. E eu falei: manda o pau, Senhor. Manda o toró cair. Nós estamos preparados. Quem pilota o meu barco aqui, ó, a minha arca, quem pilota é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que me escolheu para vencer. E se eu vou vencer, meus filhos vão vencer comigo também. Então eu não sei o que você precisa levar para dentro da arca hoje, além da sua família. Juliana, eu preciso levar a minha depressão. Leva, que Deus vai tratar lá dentro da arca. Juliana, eu vou levar a minha enfermidade. Leva, porque vai ser curado lá dentro da arca. Juliana, eu vou levar os meus problemas dos meus parentes e tudo. Leva para tratar dentro da arca. Arca é tempo de buscar ao Senhor. Hoje é tempo de você entrar com a sua família para dentro da arca e buscar ao Senhor enquanto você pode achar ao Senhor Jesus. Não dá mais tempo de brincar. Não dá mais tempo de questionar. Não dá mais tempo de fugir. A chuva vai te pegar. Então para. Ouça a voz do Senhor. Deixa Ele achar graça em você. Anda com Ele. Caminha com Ele. Faça essa escolha todos os dias. Proteja a sua vida. Proteja a sua família. Leva lá para dentro e deixa Deus tratar tudo. Todos os problemas, todos os BOs, todas as podridões. A gente trata todo mundo junto, buscando ao Senhor enquanto se pode achar.
Fica de pé. A chuva veio, foi destruição para uns, mas a solução para quem o buscou. A arca, queridos, ela não impediu a chuva, mas ela impediu que Noé e a sua família fossem destruídos. Buscar a Deus não impede o dilúvio, mas buscar a Deus garante a proteção durante o dilúvio. Enquanto você está lá dentro, você está protegido. Enquanto você está lá dentro, Deus está cuidando. Enquanto você está lá dentro, Deus está curando. Enquanto você está lá dentro, Deus está te salvando. Eu não sei quantos estão com as suas famílias aqui, mas Deus me trouxe nesse lugar para dizer para você: busque ao Senhor com a sua família. Invoca ao Senhor enquanto Ele está perto, mas é com a sua família. Você tem uma bebezinha, não tem? É ela. Gruda nela. Ora todos os dias com ela. Já não está entendendo nada, tá? Leia histórias bíblicas todos os dias para ela. Como que é o nome dela? Lavínia. Juliana, mas a Lavínia é tão pequenininha. É agora. Protege. Busca. Clama. Ora. Chora. Prostra. Quebranta. Mas não desista. Não vai ter rebeldia que dê conta da presença do Senhor. Ensina ela a andar todos os dias junto com o Senhor. E o dia que ela quiser sair, fecha a porta da arca. Vai valer a pena. Vai valer a pena cada esforço. Vai valer a pena ver cada etapa, desde a construção até o fim do dilúvio. Vai valer a pena. Você está pegado na mão da pessoa que é da sua família? Se você não tiver com alguém da sua família, não tem problema. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós construímos uma arca nessa noite. Senhor, cada um de nós que está aqui somos o Noé da vez. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz falando conosco. Qual a metragem dessa arca? Quantos côvados? Nós queremos ouvir, ó Deus, o nome dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, da nossa família e até mesmo dos nossos problemas que nós precisamos levar dentro dessa arca em 2026. Mas de uma coisa nós sabemos, Senhor: eu e a minha família não vamos perecer em meio ao pecado que caminha a humanidade. Nem como aconteceu com o povo durante a época de Noé, nem com o povo que aconteceu na época de Isaías, nem com o povo que aconteceu na época de Oséias, nem com história nenhuma, Senhor. Nós temos a ver com os nossos filhos, nós temos que a ver com a nossa geração. Nós temos que cuidar do bem mais precioso da nossa herança que o Senhor deixou para nós. E nós não aceitamos perder as nossas famílias por entre os nossos dedos. Nós te pedimos agora, Senhor, sela a porta da arca. Quem entrou, entrou. Porque lá fora vai começar a chover. Mas os que estão dentro da arca estão sendo guardados pelo Senhor, porque ouviram o seu chamado, porque atenderam o seu clamor, porque se desviaram dos padrões humanos e se colocaram na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus das nossas vidas. E não há outro Deus além de ti, Senhor. Repita comigo: Senhor Jesus, Deus Pai,
Deus Filho, Espírito Santo, sela a porta da arca. Guarda a minha vida, guarda a minha família, guarda os nossos desafios, guarda os nossos alvos, guarda as nossas vidas em 2026. Porque nós queremos sair daqui. Quando nós terminarmos de falar, você vai dar um brado de louvor e vai aplaudir ao Senhor. 2026, buscando ao Senhor, invocando enquanto Ele está perto. Sabe por quê? Porque é tempo de buscar ao Senhor. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Oh, Shirianda Labashore Catuída Lamas. Minha família está selada, Senhor. Incondicional. Deus me ama. Isso é que é amor, Senhor. Sempre braços abertos pra mim. Declare. Deus me ama e Ele ama a minha família. Amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele me ama. e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Você crê que o Senhor está de braços abertos para a sua vida e para a sua casa? Eu quero convidar a intercessão para vir aqui à frente, para fazer o túnel. Mas eu quero fazer, pode fazer o mesmo formato que eu vi nas filmagens vocês fazendo. Eu vou esperar vocês se formarem aqui. E eu quero dizer só uma última coisa. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Ele te ama e Ele te quer perto dele. se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Segura aí um pouquinho. Olha aqui para mim, igreja. Hoje Deus falou especificamente sobre buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Tempo de buscar ao Senhor com a sua família. Então eu vou te convidar a vir pegado na mão da pessoa da sua família. Se você não está com a pessoa da sua família, ó, mãozinha aqui. Porque é aqui que a gente ama. Amém? Se alguém que é da sua família está aqui na intercessão, quando você passar, você vai apertar bem forte a mão da sua família que está aqui. Não, nós vamos fazer melhor. Você vai dar um abraço em quem está aqui, que é para selar a porta dessa arca. Sabe por quê? Vocês vão ter que conviver lá dentro, enquanto o pau tora lá fora. Amém? Agora é uma hora séria. Ninguém vai vir brincando, ninguém vai vir sorrindo. Você vai vir e vai vir caminhando e já visualizando que você está entrando na arca, que você está andando com Deus. Vocês vão vir por lá, tá? Da esquerda para a minha direita. E quando você chegar aqui, o pastor vai te ungir e vai selar a porta da arca. Pega o seu pedido, os seus atos proféticos para o ano de 2026.
Isaías 55:6. Oséias 12:10. 10:12, desculpa. Vocês não vão esquecer mais. Pastor, quando o pessoal passar, sela a porta. Estão preparados? Nós vamos ministrar aqui enquanto você passa o louvor. Eu quero orar. Pode vindo, mas vem com fé. Vem marchando para entrar na arca. Você e a sua família. Aleluia, 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 aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Isso. mesmo sem merecer, Sim, Senhor, nós selamos. Deus me ama. Nós entramos nessa arca atendendo ao seu chamado, Senhor. Senhor, nós somos o Noé da vez com as nossas famílias. Ah, Senhor, nós não vamos aceitar que a idolatria entre nos nossos lares. Nós não vamos aceitar que a feitiçaria entre nos nossos lares. Desenhos animados perversos, Senhor. Maldições sucintas em filmes infantis. Prostituição. Procrastinação. Homossexualismo. Nós repreendemos agora, Senhor. E nós declaramos que dentro da nossa arca não. Porque nós selamos o nosso andar com o Senhor. Nós ministramos sobre os nossos cônjuges. Nós ministramos, Senhor, sobre os nossos filhos. Nós ministramos, Senhor, com quem nós vamos conviver dentro dessa arca. Nós caminhamos, Senhor, e nós andamos contigo. Nós estamos confiando no Senhor. Aleluia. Deus me ama. Deus me ama. Me ama. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Leva o teu povo para dentro da arca, Senhor. Leva o teu povo, Senhor, para dentro da arca. Mesmo sendo fraco, Aleluia. mesmo sem merecer, Deus me ama. Ensina o teu povo a conviver uns com os outros, Senhor. Ensina os pais a terem sabedoria para lidar com os seus filhos, Senhor. Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Ah, se não fosse o teu amor, Senhor. Sem o teu amor, É. sem o teu O que perdão, seria de nós, Senhor? o que seria Se não fosse o teu amor e o teu perdão sobre as nossas vidas, Pai. Oh, aleluia. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Obrigado pela morte de cruz, Senhor. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Ele ama você e a sua família. Deus me ama, e Ele está
Jesus. Coloca o teu amor diariamente, Senhor, nos corações dos cônjuges. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus me ama. O seu amor é tão grande e condicional. Você que está aí no banco, estende a mão para os intercessores. Pai, o teu povo tem trabalhado incansavelmente todos esses dias, em propósitos de jejum, de oração, de cobertura espiritual sobre essa igreja. Pai, guarda as famílias de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser os primeiros a romperem o ano de 2026. Sela pactos de aliança neste lugar. Que o Senhor restaura o amor entre os cônjuges. Caia por terra agora todo espírito de adultério. Caia por terra agora toda vontade de se divorciar no ano de 2026. Mas nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E nós declaramos, porque nós cremos um Deus que é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos, conforme o poder que opera em nós. Opera sobre o teu povo, Senhor. Ah, Senhor, age de forma poderosa no meio do teu povo. E quando o último passar, Senhor, a arca está fechada, a arca está selada, e nós vamos lidar uns com os outros lá dentro, Senhor. E o Senhor será o nosso guia, e nós vamos andar diariamente com o Senhor, e o Senhor irá nos guardar para a honra e para a glória do seu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé, igreja, para nós encerrarmos. Declare isso. Ele me amou. Declare isso. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Erga suas mãos aos céus, igreja, e declare. Todos os dias da minha vida, Ele me ama, 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 Ele me quer, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. A bateria e a igreja, erga suas mãos, me ama, me ama. Amém. Amém, irmãos? Vocês concordam que aconteceu aqui hoje? Amém? Amém. Aleluia. Hoje nós estamos vivenciando o mês 6, mês de julho. Da agora para frente, irmãos, é uma provação difícil para vir os demais dias. Então se esforcem para que vocês possam vir até no final da campanha. Muitas vezes a gente alcança as nossas bênçãos bem no final. Teve um ano aqui que eu alcancei no fechar das cortinas, no dia 12. Então venham, permaneçam. E eu sei que Deus tem bênçãos para vocês sem medida. Amém? Quem está com o seu papelzinho aí, por favor? Eu resolvi escrever letrinhas miúdas, porque é tanto pedido. Não é porque Deus esquece, é eu esquecer, né? Deus sabe.
Então você que está com o seu papelzinho aí, nós vamos consagrar o mês de junho, tá bom? Irmãos, quando as bênçãos for acontecendo em você, seja de cunho espiritual, social, emprego, testemunhe, conte, né? Não precisa detalhar, mas conte das bênçãos que você projetou e que você recebeu essas bênçãos, né? Tem bênçãos que eu tenho os 25 anotados lá em casa. E quase sempre eu dou uma olhadinha desde quando começou a campanha para me ver se está passando alguma coisa. E quase todos foram respondidos por Deus. Então, você que está com o seu pedido aí, vamos consagrar agora o mês de junho. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos da soberania do Senhor, nós sabemos da onisciência do Senhor, nós sabemos que o Senhor é todo poderoso e que o Senhor sabe de todas as coisas. E nessa noite, Pai, muito obrigado por essa palavra dita aos nossos corações, que nós possamos durante este ano de 2026 relembrar essa passagem, essa pregação de hoje e vivenciá-la. Mas também nós queremos nessa noite, meu Deus, consagrar o mês de junho ao Senhor. Meu Deus, teoricamente ainda falta muito tempo até mês de junho, mas pela fé agora, meu Deus, nós consagramos este mês ao Senhor, sabendo que o Senhor vai propor, meu Deus, bênção sem medida para todos nós. Então, muito obrigado, meu Deus, pelo mês de junho, que esse mês seja um mês de bênção, seja um mês, meu Deus, da mão do Senhor estar claramente sobre esta igreja e sobre cada um do seu povo aqui, Pai. É por isso que nós consagramos este mês ao Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando, mas eu gostaria que a equipe da igreja do Crimeia viesse aqui, a evangelista Juliane, que pregou hoje, o José Menezes, a Valquíria, a Daniela, o Jonatas e a pastora Marilei. Isso. Bom, sempre estão nos apoiando, nos ajudando aqui, e nós, como podemos fazer isso? Orando, amando, estar sempre intercedendo por essa equipe que vieram aqui. Amém? Meus irmãos, pastora Marilei, receba em nome da igreja o nosso agradecimento por ter vindo aqui 2 dias, né? Que Deus possa abençoar vocês de uma maneira clara e evidente, viu? Para que as pessoas vejam com evidência, amém? E que vocês levam esse abração dessa igreja, que vai estar sempre de portas abertas para recebê-los aqui, tá bom? Receba, eu acho que já recebeu vários, né? Abraço, o Bispo Ziel e da Selma, mas que vocês sejam felizes e que vocês sejam prósperos, cada um no ministério que exercem. Sabemos que a bênção maior não será aqui, mas a bênção maior é a bênção que vem de Deus, amém? Irmãos, vamos aplaudir no Senhor essa equipe, por favor. Vamos orar por eles. Estendam as mãos aqui, por favor. E leve também o abraço dessa igreja para toda a comunidade do Crimeia Leste, onde vocês servem ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós agora agradecemos o Senhor por esses 2 dias, na companhia desses irmãos aqui, que vieram alegrar conosco, cantar conosco, trazer uma palavra que acredito foi do trono do Senhor para esta igreja, para mim. E agradeço o Senhor por isso, e essa igreja também está alegre pela presença desses irmãos aqui. Agora, como igreja do Senhor, nós rogamos agora, como ministro do Senhor, como representante dessa igreja, que o Senhor possa abençoar cada um desta equipe que veio aqui, meu Deus, e que o Senhor realize, meu Deus, os sonhos dessas pessoas que estão aqui, os projetos que elas planejaram para o ano de 2026. Pedimos que que o Senhor o abençoe, que o Senhor, meu Deus, traga para eles, meu Deus, essas bênçãos que eles estão esperando, meu Deus. Sei que essas bênçãos
virão do trono do Senhor para a edificação da vida de cada um, meu Deus. Seja no campo da fé, seja no campo social, seja no campo espiritual, no campo familiar, ou também o campo financeiro. Rogo, Pai, que no nome de Jesus, que essas bênçãos recaiam sobre a vida de cada um dos membros desta equipe, lá do Crimeia Leste, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu oro e abençoo esta equipe agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coloque a mão no seu coração, lembrando que amanhã, julho, tem mais, tá bom? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e a igreja diz: Amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.